Rodrigo Grau chegou no Bahia no ano de 2010 e a sua passagem pelo esquadrão durou apenas uma temporada e foi o suficiente para ele ganhar o coração de todo torcedor tricolor que o acompanhou na época. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar toda a passagem de Rodrigo Grau no Bahia e também conhecer toda a carreira do jogador e entender por qual motivo ele cativou tanto a torcida do esquadrão. Então você quer conhecer a história do nosso Lobo Grau? Vem comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Você está no canal Valdoni Xavier e nós vamos juntos reviver memórias do nosso Bahia. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar de um dos mais carismáticos atacantes que já jogaram no esquadrão, o nosso grande Lobo Grau, que jogou aqui somente uma temporada, mas marcou muito a torcida tricolor. Mas antes de começar a falar do Lobo Grau, eu queria pedir que você deixasse aqui o seu gostei, porque o seu gostei ajuda muito a divulgar o nosso vídeo. Então, deixa aqui o seu joinha e também, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Nós estamos querendo chegar a meta de 5.000 inscritos. Então, sem demora, vamos começar o nosso vídeo. O Rodrigo Grau, ele nasceu em Chapecó no ano de 1977. Ele foi revelado pelo Grêmio e começou a jogar no profissional no ano de 1995, quando ganhou algumas oportunidades do treinador Filipão. Ele continuou a jogar no profissional do Grêmio até o ano de 1997, porque ele não tinha muitas oportunidades, porque o Grêmio naquela época era um time muito badalado, tinha Paulo Nunes, outros jogadores muito famosos. Então o Grêmio acabou o emprestado para o Juventude em 1998. No Juventude jogou muito bem, ganhou o estadual do Rio Grande do Sul e depois do grande ano de 98. Rodrigo Grau nessa época ele vinha se destacando ao ponto de ter sido convocado para a Copa do Mundo Sub-20 de 1999, aonde jogou ao lado de craques como Ronaldinho Gaúcho, Mancini, Juan, Edu, Matusalém, e na competição ele acabou sendo reserva ao longo dos jogos, só que mesmo assim ainda balançou as redes em algumas oportunidades. O Grêmio acabou trazendo o Rodrigo Grau de volta e ele ficou lá no Grêmio até o ano de 2000. Em 2000 ele foi jogar no Flamengo para disputar a Copa João Avelange. Só que Rodrigo Grau acabou se contundindo no Flamengo e não teve muitas oportunidades. Então ele acabou indo para o Sport. Lá no Sport, Rodrigo Grau jogou muito bem o ano de 2001, marcou gols, foi muito importante e ficou muito querido para a torcida do Sport. Naquele ano jogou a Copa do Nordeste, onde acabou perdendo para o Esquadrão a final. Então, depois do bom ano lá no Sport, Rodrigo Grau ele foi fazer a sua carreira lá no Japão. Em 2002 ele acabou indo para o Japão. Lá no Japão ele jogou por alguns clubes. Então no ano de 2007 Rodrigo Grau acabou indo jogar lá no Catar. No Catar passou por alguns clubes e aí é que nós chegamos no ano de 2010. Em 2010, o Bahia queria fazer um time muito forte para poder disputar o Campeonato Baiano e conseguir conquistar o acesso. Então, fez a contratação de Rodrigo Grau. E é aí que Rodrigo Grau ele chega aqui no Bahia e eu vou contar de uma maneira toda especial a passagem de Rodrigo Grau aqui no Esquadrão para vocês. Então, acompanhe comigo essa grande história. Rodrigo Grau ele fez a sua estreia com a camisa tricolor em um jogo contra o time do Mamão com Açúcar, que infelizmente o Bahia perdeu essa partida.
Mas não demorou muito para Rodrigo Grau balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia. Aconteceu em um jogo contra o Bahia de Feira, em que o Bahia também perdeu esse jogo, mas a partir daí, Rodrigo Grau, com a força da torcida, começou a jogar muito com a camisa do Bahia. Joguei 9 anos fora do país, eu estava sentindo falta disso. Então você vem para cá e sente esse calor da torcida, sente a cobrança, sente a responsabilidade que é defender uma camisa como essa. Então isso te motiva cada dia mais e eu precisava disso, precisava de motivação. Não demorou muito para Rodrigo Grau embalar e começar a marcar vários gols. Para você ter ideia, nas suas primeiras 6 partidas ele marcou 4 gols, se tornando o principal artilheiro do Bahia e um xodó da torcida, principalmente pela sua comemoração, em que ele tirava a bandeira do Bahia do seu meião e ia comemorar com a torcida tricolor. Naquele primeiro semestre, Rodrigo Grau se tornou o principal jogador do esquadrão, sendo de extrema utilidade naquele campeonato baiano. Foi o artilheiro, marcou 11 gols. Ainda marcou um gol na final, mas infelizmente o Bahia não ganharia aquele título. Mas Rodrigo Grau saiu muito valorizado e amado pela torcida do Bahia. Para você ter ideia, Rodrigo Grau jogou tão bem o Campeonato Baiano que ele recebeu propostas para poder sair do Bahia, só que ele preferiu continuar aqui no esquadrão e jogar a Série B de 2010. Você começa uma competição com um sonho, né? O sonho para todos é o mesmo, que é conseguir o objetivo de subir a Série A. Todos os times saem igual. Quando começou a Série B, Rodrigo Grau era titular absoluto e um dos principais jogadores do time. Na primeira rodada contra o América Mineiro, ele começou fazendo o gol do triunfo e na segunda rodada ele também marcou no triunfo contra o Ipatinga. Para você ter ideia, na quarta rodada ele marcou mais 2 gols, era o artilheiro da competição, em 4 jogos já tinha marcado 4 gols e no decorrer do campeonato ele continuou sendo de extrema utilidade, marcou na goleada contra o São Caetano de 3-0, assim também como marcou 2 gols em um frustrante empate contra o Figueirense em pleno estádio de Pituaçu. Era uma das principais peças do treinador Renato Gaúcho, só que Renato Gaúcho ele acabou saindo do esquadrão para ir treinar o Grêmio e chegou o treinador Márcio Araújo e a partir daí Rodrigo Grau ele começou a perder espaço, não por conta do treinador, por conta da chegada de Jael e Adriano Michael Jackson, que ganhou a titularidade, e Rodrigo Grau nessa mesma época ele acabou tendo uma lesão essa que acabou fazendo perder espaço no elenco tricolor. No decorrer da Série B, ele era importante no grupo, porque era uma das lideranças e ajudou muito ali no vestiário. Então vamos entrar, vamos se apoiar, vamos lutar um pelo outro, não tem bola perdida. No final, a gente está colhendo aquilo que a gente merece. Grau, um ídolo, Grau era artilheiro do time, veio o Jael, o Grau teve a contusão, Jael entrou, o Grau ficou no banco e nunca mudou o seu jeito de ser com o próximo. Respeitou todo mundo, foi vibrante o tempo inteiro, foi positivo o tempo inteiro. Então, acho que ele foi uma das lideranças do bem. Rodrigo Grau só voltaria a marcar numa goleada contra o Asa de Arapiraca de 5-1, mas com pouca minutagem. A última partida de Rodrigo Grau com a camisa tricolor foi na derrota contra o Brasiliense de 3-2, que ele entrou ali no segundo tempo e só jogou 7 minutos. Futebol é isso, é o momento, é aproveitar as oportunidades. Deixei bem claro que eu tentei sempre identificar pelo que eu fazia dentro de campo, pelo que eu estava representando. Fora eu posso ser completamente diferente, mas dentro de campo, quando eu entro, quando eu ponho a camisa do Bahia, eu me transformo. Não tem como você não sentir o que se passa dentro do campo, o que se passa num estádio de futebol.
Da chegada de Jael, Adriano Michael Jackson, outros jogadores, Rodrigo Grau ele perdeu espaço, mas mesmo assim foi importante e deixou a sua marca. Quando acabou o ano de 2010, ele acabou indo embora do esquadrão, mas a sua passagem aqui no Bahia, ela ficou muito marcada e ele foi muito querido pela torcida, muito querido mesmo. A galera gostou muito de Rodrigo Grau. Mas com o acesso do Bahia, o clube acabou não renovando com o jogador e ele foi jogar lá no Santa Cruz no ano de 2011. E quando chega no ano de 2012, ele realizaria um sonho. Quando tinha 8 anos de idade, ele ia até o estádio acompanhado do pai torcer pela Chapecoense. Depois de rodar pelo Brasil e o mundo, ele chegou para realizar um sonho de criança: jogar pelo clube de coração. Então em 2012 ele foi realizar esse sonho e jogou na Chapecoense. Lá na Chapecoense, Rodrigo Grau, ele passou 2 temporadas, marcou mais de 40 gols, muito querido pela torcida também. Ficou lá até o ano de 2014 e a partir daí ele começou a rodar. Ainda passou pelo Juventus de Ceará, depois ele foi jogar lá no Gama. Rodrigo Grau, ele também no Concórdia, no São José. Depois Rodrigo Grau foi jogar na Dinamarca. Rodrigo Grau encerrou a sua carreira lá no Operário, onde ainda ele ganhou títulos. Lá no Operário ele ficou por 2 temporadas, onde também ficou muito querido pela torcida. Então no ano de 2018, Rodrigo Grau ele se aposentou dos gramados. Hoje Rodrigo Grau ele está lá em Portugal, onde é diretor de futebol. Aqui no esquadrão ele fez muito sucesso, muito boa passagem, a comemoração que ele tinha de tirar uma bandeira do Bahia para poder comemorar, que acabou cativando muito a torcida na época. Foi um bom jogador, ele marcou 18 gols aqui no esquadrão, foi o artilheiro do time no ano de 2010. Uma excelente passagem. Então pessoal, eu agradeço a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Eu peço que você vá lá nas nossas redes sociais, o nosso Instagram Valdônio Xavier Nostalgia, que eu vou estar compartilhando com vocês qual será a nossa próxima história. Siga a gente lá no nosso Instagram. Tchau pessoal, até a próxima. Muito obrigado.